Olá, sejam bem-vindos ao Alagoas em Pauta. Você já ouviu falar na síndrome alcoólica fetal? Talvez não, porque a maioria das pessoas sempre ouviu falar que há doses seguras para a ingestão de álcool na gravidez, principalmente no último trimestre. Liberada, inclusive, por muitos médicos ginecologistas. E quem vai conversar e explicar sobre esse distúrbio que afeta 1 em cada 1000 bebês nascidos vivos é a doutora em genética e professora da Uncisal, Poliana Almeida. Poliana, seja muito bem-vinda ao Alagoas em Pauta. Obrigada por conversar com a gente. E obrigada pelo convite. Poliana, o que é a síndrome alcoólica fetal? A síndrome alcoólica fetal, ela faz parte de um grande espectro desta doença, que vai desde casos mais leves a casos mais graves. São distúrbios que são gerados em função do consumo de álcool durante a gestação. E a gente pode ter desde um simples distúrbio de comportamento até grandes distúrbios sistêmicos no organismo do bebê, né, que ainda vai nascer. A gente pode ter desde malformações congênitas de orelha ou de órgãos, até um grande retardo mental, né, um atraso cognitivo. E isso tem a ver com a quantidade de álcool ingerida ou qualquer quantidade de álcool pode produzir essa síndrome com consequências graves? Qualquer quantidade de álcool pode levar à síndrome alcoólica fetal. Claro que quando eu tenho uma mãe alcoolista ou que faz um consumo abusivo de álcool na gestação, eu espero um espectro mais grave da síndrome, né? Uma criança realmente que é aquela criança que a gente até já consegue identificar as malformações na face, que é o mais difícil e só um especialista mesmo normalmente consegue identificar. Mas a gente não tem uma dose de álcool segura. Então, qualquer dose de álcool, por menor que seja, ela pode sim levar uma síndrome alcoólica fetal. Não o distúrbio completo, que é a grande gravidade, mas a gente pode ter distúrbios mais leves. Entendi. E quais são os principais sintomas dessa síndrome que eu posso identificar no meu filho? Tomei vinho, uma taça de vinho por mês durante a minha gravidez, por exemplo. Foram 9 taças de vinho ao todo. A gente tem muitos sintomas, características da doença. Esses pacientinhos, né, esses bebês, e aí ao se desenvolver na infância, adolescência e vida adulta, eles podem ter dificuldade de aprendizagem, transtornos de conduta, TDAH. Isso eu estou falando só da parte neurológica, que normalmente é a parte que fica mais afetada, né? São aquelas crianças que têm muita dificuldade de seguir regras, né? É aquele menino que a gente chama do menino malcriado. E às vezes a gente não entende por que ele é malcriado. Às vezes é porque ele realmente tem uma dificuldade, ele realmente tem um distúrbio neurológico que faz com que esses processamentos sejam mais lentos. É mais difícil para ele realmente entender essas regras sociais, né? Além desses outros transtornos, como, né, déficit de atenção e hiperatividade, um transtorno de desafio opositor. Quando eu falo de uma síndrome realmente completa, né, dessas mães alcoolistas que fazem um abuso durante toda a gestação, aí além desses transtornos eu vou ter as malformações craniofaciais ou em qualquer outro órgão. Pode atingir os rins, pulmão, o coração, o desenvolvimento do indivíduo de uma forma geral. E há quanto tempo se tem conhecimento dessa síndrome? Porque, como eu coloquei, muitos médicos ginecologistas não sabem. E até se a mãe pergunta, posso tomar uma tacinha de vinho? Aí ele fala, pode, uma tacinha de vinho não tem pode, problema. uma pizza pode. Né? Então, aí eu queria saber de você há quanto tempo você tem conhecimento disso, né? E se isso é amplamente divulgado na comunidade médica. Infelizmente, não noto que seja amplamente divulgado, embora tenha campanhas. Uma grande campanha que houve foi quando a Patrícia Bravanel, uma das filhas do Silvio Santos, esteve gestante. Na última gestação dela, ela fez uma grande campanha sobre isso.
Mas a gente sabe sobre síndrome alcoólica fetal. Existem registros desde a antiguidade grega e romana. Nossa! Já tem registros das mulheres que consumiam muito álcool, de crianças que nasciam com malformação. Mas bem estabelecido no sentido de informação científica, a gente começa a ter isso mais divulgado desde a década de 1970. Não, Então, mas já é bastante tempo. Já é bastante tempo, né? Então a gente começa de fato a ter estudos científicos sobre isso, comprovar que o uso do álcool realmente é prejudicial ao feto, porque um pouco antes disso ainda se tinha a ilusão, e não só para o álcool, mas para outras situações, que a placenta era uma barreira impermeável. Isso, então, já sempre soube disso. Exato, mas a gente já sabe que não é mais assim. Tanto que passa pela placenta, né? Na verdade, no caso do álcool, pela placenta passam algumas outras situações, tipo a síndrome congênita da rubéola, que antes se achava que não tinha ligação com essa gestante ter rubéola e ter um filho mal formado. A gente sabe que já não é mais assim. Foi tudo mais ou menos nessa época que se descobre que a placenta ela não é uma barreira impermeável. No caso especificamente do álcool, essa mãe ela vai metabolizar o álcool no fígado dela e os compostos, os derivados desse álcool, eles vão pelo cordão umbilical. Então essa criança ela realmente consome os derivados do álcool. Ela não tem, os órgãos dela não tem maturidade ainda, esse feto. Claro. Para metabolizar de forma adequada, então ele fica muito tempo com aqueles derivados do álcool circulando ali no corpinho dela. E por isso que o álcool ele é prejudicial desde a 3ª semana de gestação. Muitas vezes essa mulher sequer sabe que está grávida. Então também aí a importância, né, de uma gravidez programada, né, para você fazer abstinência do álcool ainda antes de ter a certeza que está gestante. Então o álcool ele pode prejudicar principalmente o sistema neurológico da 3ª semana de gestação até o último trimestre. E é complicado, assim, gravidezes programadas não são a maioria, né? Não. Então a mulher em idade... Uma mulher em idade sexualmente ativa, reprodutiva, ela tem que ter consciência de que ela pode gestar a qualquer momento. Então, eu sei. Eu sei porque, inclusive, aconteceu comigo. Eu mesma estava grávida. Quando eu descobri que eu estava grávida, que eu não estava planejando para aquele ano, meu filho adiantou uns meses, né, a vinda dele. Eu engravidei justamente na época das festas de fim de ano. E fui para várias confras, sem saber, sem fazer a menor ideia. E aí você pode me perguntar, por que meu filho não tem? Por que meu filho não tem? Eu não sei. E outros têm. Eu não sei se ele tem algum distúrbio, sei lá, não sei, né? Provavelmente não. Hoje é um adulto, né, normal. Adulto bonito, inteligente, saudável. O que acontece? Aí também entra muito a questão da genética, né? Como você é doutora em genética, aí você pode explicar pra gente se isso acontece em 100% dos casos. Bebi, meu filho vai nascer com problema. Não. Na verdade, é uma grande loteria, como muitas coisas durante a gestação. A questão genética da síndrome alcoólica fetal, não que ela seja uma doença genética, a gente chama isso, na verdade, de teratogênese. É tudo aquilo que a mãe consome durante a gestação que pode prejudicar o feto. A gente chama isso de efeito teratogênico. Embora a gente estude na genética, ele não é hereditário, né? Foi uma coisa que a criança, se a mãe não tivesse bebido, teria sido uma criança provavelmente normal. Mas todo mundo tem uma genética para metabolizar o álcool. Não só o álcool, como todas as outras drogas. Por isso que os efeitos são variados nas pessoas. São variados nas pessoas, exatamente. Claro que vai da quantidade do consumo, mas também vai do metabolismo da mãe e do feto. Aquela história, eu bebo um copinho de cerveja, já tô legal. Tem gente que bebe uma caixa, não acontece nada. Tem um pouco a ver com isso também, né? Assim, então, tem pessoas que são boas metabolizadoras de álcool e tem pessoas que são más metabolizadoras de álcool. O que não quer dizer, você não pode nem sempre fazer
essa conexão de que se eu bebo e não me sinto mal é porque eu sou boa metabolizadora. Não é isso. Às vezes você pode até não sentir nada, mas aquele álcool ainda fica um bom tempo sendo metabolizado no seu organismo. Então, se você é um mau metabolizador, uma má metabolizadora, o seu feto também, o prejuízo desse álcool, né, do consumo dele vai ser maior para esse feto. E como a gente não tem como saber... Isso que eu ia te perguntar, se tem como a gente saber, né, identificar isso, assim, meio que até por alto mesmo, né? A gente até poderia fazer um estudo genético individual de cada um, mas não é a prática, né? Até porque sairia muito custoso isso. Sim, existe sim possibilidade, se a gente for pesquisar, dentre os genes que metabolizam o álcool, como é a sua forma de metabolização. Há possibilidade sim, mas não é prática e também sairia muito caro. Então, de fato, no dia a dia a gente não tem como saber se é um bom ou mau metabolizador. Por isso que a gente sempre fala que não existe dose segura de álcool. É verdade. Durante a gestação não existe uma dose segura de álcool, até porque você nem sabe que momento do desenvolvimento o seu filho está. E isso é até bom, essa história de dose segura de álcool, para as próprias leis secas, né? Que a gente observa antigamente, era aceitável até 2 taças de vinho, 2 latas de cerveja, uma coisa assim. E hoje já não é mais, hoje é 0%. Até porque quem bebe, ou quem bebe pouco, sabe. Tem gente que realmente com uma dose já tem a percepção alterada, né? Então, de fato, não existe dose segura de álcool sequer para dirigir. Avalie para você que está gestando uma nova vida. Engraçado, né? E a SAF, né? Que é a Síndrome Alcoólica Fetal. É a única causa conhecida de retardo mental inteiramente previsível, Polly? Não só do álcool, mas das drogas de uma forma geral. A gente tem as drogas ilícitas, mas falando de droga lícita, sim. É uma forma 100% prevenível de retardo mental. E assim, por exemplo, eu sou usuária de maconha. Engravidei, não sei, tomei conhecimento, parei de usar, não usei mais. Esse efeito dessa droga continua circulando no organismo? Ou vai ter uma hora que vai sair? Tem um tempo, né, de circulação no organismo, uma hora ela vai sair. Assim como o álcool também depende muito do quanto você consome, depende também do seu metabolismo. O cigarro é do mesmo jeito, também depende de como você metaboliza essas drogas, né? E do quanto tempo você consumiu a maconha. A maconha, claro, como o nome diz, ela não vai causar síndrome alcoólica fetal, mas ela pode levar também a outros distúrbios neurológicos. A maconha, por exemplo, não no feto, mas no adulto, ela é um gatilho para esquizofrenia, para quem tem uma genética de predisposição para transtornos mentais. Então, se o indivíduo ele já tem uma predisposição genética, ele pode nunca desenvolver. A gente chama isso de doença multifatorial. Eu preciso da genética e do ambiente para desenvolver a doença. Entendi. Então, se eu não tenho o gatilho do ambiente, talvez o indivíduo nunca desenvolva. Mas um desses gatilhos ambientais, por exemplo, é o consumo da maconha, para quem, obviamente, já tem predisposição a ter esquizofrenia. Nossa, que interessante, né? Então, às vezes a gente tem até uma pessoa com essa característica, né, um esquizofrênico, mas que nunca desenvolveu a doença, mas tem na genética. Tem na genética, isso. Na nossa família a gente não sabe. E por meio do uso do álcool, das drogas, o cigarro também, ele é um gatilho? Ou o efeito do cigarro no organismo é diferente? Porque ele não é alucinógeno. Não, cigarro não. O cigarro, na verdade, o pior efeito dele é o que a gente já conhece, de fato. Do pulmão. Do pulmão, do coração, radicais livres, o envelhecimento, né? A quem consome geralmente tem envelhecimento precoce. Ele impregna nas células do corpo, né? É muito comum se você ter aquele DPLC, né? A doença pulmonar crônica, no indivíduo que fuma muito tempo. Ele pode levar a alguns tipos de câncer, não só de pulmão. Sim. Porque que acontece? Boca, de garganta. Garganta. Inclusive até outros órgãos que fazem esse processamento das toxinas, né?
Porque a gente costuma falar muito do coração, mas o fígado, na verdade, é quem processa tudo no nosso organismo. É verdade, né? é verdade. Desde essa pequena, de uma tacinha de vinho, ao cigarro, qualquer outra droga, a medicamentos, né? Tudo, inclusive a nossa alimentação, ela também é processada. Tudo passa pelo fígado. Tudo passa pelo fígado, né? Então, quando a gente fala do cigarro, eu falo aí de alguns milhares de toxinas que contém no cigarro. Então, para cada toxina, eu vou ter um prejuízo que causa. Mas, claro que o mais conhecido e o mais comumente afetado é o pulmão. Mas o bebê de uma mãe fumante, assim como do álcool, assim como de outras drogas, é um bebê que corre o risco de ter prematuridade, baixo peso, morte neonatal, aborto espontâneo. Né? São crianças que realmente têm o risco de nascer com graves defeitos e dificuldades, né, ao longo da vida. É verdade. E também, Polly, eu já li algo a respeito de fertilidade. Baixa fertilidade, justamente porque o álcool também promove isso, promove. Né? Porque você mexe com a questão endócrina do indivíduo também, né? Então ele fica às vezes com essa questão endócrina desregulada. Você afeta outras células. Como eu falei, essas drogas, elas às vezes impregnam nas células e elas prejudicam todo o processo de divisão celular, inclusive. Não é à toa que algumas dessas drogas levam, no caso do cigarro, ao câncer, né? O álcool prejudica muito o fígado, às vezes tem gente que vai ter câncer de fígado, vai ter uma cirrose hepática, porque você vai destruindo, né? Você sobrecarrega, na verdade, essa atividade celular. Com certeza. E a criança, além desses problemas neurológicos, elas também podem desenvolver esses problemas no futuro, o feto? Sim, inclusive já tem descrito as crianças que nascem com síndrome alcoólica fetal de mães que eram alcoolistas, elas tem criança que, inclusive, por incrível que pareça, isso a gente já presenciou aqui, inclusive, aqui em Maceió. Aqui em Maceió. A criança com 3, 4 anos de idade, ela procurava copos de álcool, com cheiro de álcool. Nossa! Não só quem nasce com SAF, mas também por uma questão, inclusive, genética, de ter essa predisposição ao alcoolismo, ela nasce também com essa tendência ao vício no álcool. E essas crianças com SAF, de mães abusadoras de álcool, elas não só têm mais chance de ser alcoolistas, como a gente percebe que desde a primeira infância elas já buscam álcool. Elas já nascem, tem crianças que já nascem com abstinência de álcool. Essa mãe foi tão abusadora de álcool na gestação que a criança já nasce com abstinência. Que loucura! E como se trata isso? Assim, que a criança já nasce viciada, digamos assim. Já nasce viciada, Como é que se trata? É possível reverter um quadro desse grave? Não. Na verdade, qualquer situação de SAF, desde a mais leve a essas mais graves, elas são irreversíveis. A criança vai ficar dependente de álcool a vida inteira? Não dependente de álcool. Os sintomas, na verdade, todo prejuízo, seja ele físico ou neurológico, ele é irreversível, né? A questão do alcoolismo, assim, da abstinência já nesses bebês, isso sim é tratado, né? É tratado ao longo da vida, é tratado na primeira infância. Nessa situação, se ela bem acompanhada, ela pode não virar uma alcoolista, mas ela vai ter as consequências do mau desenvolvimento fetal. Nossa, isso é irreversível. Então, o tratamento, na verdade, é intervenção, né? É acompanhamento com psiquiatra, psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, toda uma equipe para cuidar dessa criança que tem transtornos. Que devem ser inúmeros, né, num caso grave como esse. Esses casos bem graves, as crianças de fato têm malformações graves, né? E problemas cognitivos graves. De aprendizado na escola. De aprendizado, tudo. De conduta, problemas neurológicos, né? Inclusive já foi feito pesquisas que na antiga FEBEM, grande parte das crianças que lá estavam
tinham síndrome cólica fetal. Ai, O que prova mais uma vez que eles têm dificuldades neurológicas, inclusive de entendimento de regras, leis, transtorno de conduta. Então, assim, é uma síndrome prevenível. Prevenível, 100% prevenível. 100% prevenível, né? Você pode evitar que seu filho nasça com esse tipo de problema se você não ingerir nem uma dose de álcool na sua gestação. Nem na amamentação também, né? Nem na amamentação. Porque da mesma forma passa tudo pelo leite. Passa tudo. Tudo pelo leite. Então não é seguro em nenhum momento que você tenha um contato de algum fluido corporal seu com a criança. Exato. Então, por exemplo, às vezes tem médicos que durante a gestação passam aquele própolis. Por exemplo, indica-se, já se vende própolis sem álcool justamente para que essas mães possam consumir sem álcool. Gente, até o própolis, tá vendo? O própolis então é o álcool como um todo. O álcool como um todo. O álcool tópico, ele também é absorvido pela pele. Tem algum problema? Não, este não. Só o ingerido. O ingerido. Então o que entra pela pele não vai para a corrente sanguínea. Não. Quer dizer, ele vai, mas ele não vai. Ele é muito rapidamente metabolizado e ele não vai. E ele é também, ele é muito como ele se muito chama? Volátil. Isso, essa era a palavra. Mas de fato a SAF, ele é um problema de saúde pública, né? Pois é, Nos Estados Unidos, para cada 1000, estima-se que 10 crianças nasçam com SAF. Na Itália, para cada 1000, estima-se que 120 crianças nasçam com SAF. É onde se consome muita bebida, muito vinho, né? Então, é um problema de saúde pública, principalmente quando eu estou lidando com populações de baixa renda e que o consumo do álcool, na verdade, acaba sendo o lazer dessas pessoas, né? Então, de fato, é um tema que a gente deveria abordar mais, conscientizar mais essas mães e também as pessoas que fazem, né, no pré-natal. Com certeza, e a classe médica também, eu acredito, Poliana. Principalmente. Porque eu já ouvi médicos falarem que não, no último trimestre a criança já está com todo o neurológico formado, não é verdade. Ela só cresce. Não só não é verdade, como a criança, ela tem a sua maturidade neurológica por volta dos 9 anos de idade. Então, olha só. É pós-nascida, na verdade, que essa criança, ela continua ainda desenvolvendo a sua maturidade neurológica. Gente, então assim, é uma responsabilidade muito grande das mães, das mulheres gestantes, dos médicos também, que têm a obrigação de avisar, sim. Porque acaba que isso vira uma cultura, acaba sendo cultural, né? Essa crença de que no último trimestre não faz mal uma tacinha de vinho. E os médicos têm que avisar, e também tem a nossa parte que a gente tem que fazer, né? Essa do própolis, então eu acredito que a maioria das mulheres não sabia. Não, e é uma coisa que realmente nem faz, você toma achando, claro, ele vai fazer bem. Mas durante uma gestação você também está fazendo uso de álcool, ainda que pequeno, mas é um consumo diário. Pelo que seja por 5 dias, uma semana, não importa. É um uso do álcool. Então, inclusive, por isso existe venda de própolis sem álcool. Nossa, que interessante. Você é professora da Uncisal, isso. né? Eu acho que a Uncisal podia liderar uma campanha dessas, né? Você não acha? Eu acho uma ótima ideia. Liderar junto ao poder público, nas universidades de medicina privadas também. Essa conscientização da classe médica, dos estudantes de medicina. A gente leva, assim, eu faço um trabalhinho lá de formiguinha, né? A gente faz uma palestra aqui. Quando é convidado, a gente fica muito feliz para um evento, né? Para um programa como esse. A gente fala isso, nosso trabalho como docente, né, como formador, sim, de passar isso para os nossos alunos, mas realmente concordo com você que a gente poderia fazer uma campanha mais poderosa e agregadora para passar isso para os, assim como tem Outubro Rosa, a gente tem Novembro Azul. Isso que eu ia falar, Para pegar uma cor, o Janeiro Branco, a gente pegar
estabelecer, né, uma data, uma coisa assim que a gente faça essas campanhas. É uma No, ótima ideia. no mês das mães, né, em maio, que se fala muito de amamentação, tem o Dia Mundial da Amamentação, tem o Dia das Mães, né? Existem algumas datas que acho que vocês podem aproveitar para divulgar isso, porque é um tipo de informação que a maioria das pessoas, a gente não conversa sobre isso, né? Tanto é que quando você me falou sobre essa síndrome, eu achei, assim, eu fiquei surpresa. Falei, não conhecia. Às vezes até uma conversa chata, né? Que você vai falar num bar para uma mulher, ela... Não, mas é necessário, porque quando você não toma um determinado cuidado por ignorância, ignorância no assunto, né, que eu estou dizendo, você fala assim, não, mas eu não sabia. Eu não tinha consciência disso. Mas depois que você sabe, é diferente. Aí você tá ciente, tá consciente que aquilo ali pode causar, pode não, vai causar algum problema. Eu tenho certeza que ninguém quer gestar e ter um Ninguém filho quer correr esse especial. risco. Ninguém quer, né? Você quer, desde o momento que você sabe que está grávida, você quer o melhor para aquela criança. Exatamente. A maioria das mães, pelo menos, né? Agora, quando você sabe, é diferente. Quando você não sabe, você acaba tomando determinadas atitudes por mera ignorância. Mas é por isso que eu acho que é importante sair, porque tem muita mãe adolescente. Muita gente. Eu já fiz algumas formações em prefeituras, né, com o pessoal, principalmente da educação e da saúde. E é interessante quando eu começo a falar sobre os sintomas da doença, principalmente a questão de comportamento. Aí eles falam assim, meu Deus, realmente a gente vê isso, né? Eles falam assim, realmente a gente enxerga. Porque a criança, aquela fulaninha, eu sei que a mãe dela consumiu álcool a gestação toda. Olha só. Explica o comportamento dela, porque assim, não existe um exame que eu possa determinar como... Que ela tem SAF. Que ela tem SAF, um exame de sangue, isso não existe. Nem um exame pré-natal também, dizer assim, eu vou fazer tal exame, vou fazer um ultrassom e vou descobrir. Não puramente existe. externo. É uma avaliação clínica com a história desta mãe na gestação. Então também é importante que essa mãe consiga seja sincera em dizer que consumiu álcool ou não, né? Então o diagnóstico é puramente clínico e desta conversa com a mãe. Mas claro que às vezes ali a escola do bairro, a UPA, né, o serviço de saúde conhece, os agentes de saúde, a história, né, daquelas famílias. Então é interessante mesmo quando a gente vai abordar esse tema, né, formar esses agentes de saúde ou esses profissionais da educação, eles sempre conseguem linkar da mãe, que eles sabem que consumiu álcool na gestação, com o comportamento, a dificuldade de aprendizagem daquela criança. Olha que interessante, né? Porque né? às vezes a criança não vai ter outra coisa que não seja, por exemplo, uma dificuldade de aprendizagem. Como afeta muito a questão neurológica, às vezes são crianças que têm problemas de abstração. Tendo problema de abstração, é uma criança que vai ter dificuldade de aprender signos. Se ela tem dificuldade de aprender signos, ela tem dificuldade de aprender a ler, de aprender a escrever, de aprender matemática. Então, é uma criança que ela vai ter dificuldades ao longo da vida e ela vai ter que ser assistida, no mínimo, por um psicopedagogo. Pois é, que sofrimento, né? Para a família como um todo, para a criança. Principalmente para a criança, né? Nossa, que não pediu para estar... para viver aquilo. É lógico, se você pode evitar, pelo amor de Deus. Exatamente. Né? Então, não necessariamente é uma criança com uma síndrome completa. A mãe pode ter ingerido pouquíssimo álcool e essa criança ter esse prejuízo neurológico que é de aprendizagem. E, assim, outras culturas, por exemplo, a gente ouviu falar que a mãe tinha que tomar cerveja preta para dar mais leite. E as pessoas consomem, porque é cultural isso. Cultural, exatamente. E uma cerveja preta tem o quê? Álcool. A cerveja sem álcool, ela é liberada. É liberada. Não tem nenhum problema. Não. Ah, que bom. Olha, eu estou muito feliz de ter trazido você aqui, porque a gente, no programa, tem sempre esse propósito, essa preocupação de prestar um serviço para a sociedade, para a população, né? Seja ele de saúde pública, de educação, de economia.
E eu acho que quem assistiu a gente hoje pode nem estar em idade reprodutiva, mas tem uma filha, mas tem uma neta, mas tem uma vizinha, que pode multiplicar essa informação, né? Então esse é o grande propósito do programa, e eu espero que várias pessoas a partir de hoje tomem conhecimento dessa síndrome e comentem com as grávidas do seu entorno, né, com as mulheres em idade reprodutiva, para que a gente já inicie um processo de conscientização coletiva. De educação e saúde, Educação e saúde. Eu também porque a saúde é prevenção. É prevenção. Poliana, saúde é prevenção. Saúde não é tratar a doença instalada. Exatamente. A saúde é a prevenção. Enquanto a gente não entender isso, a gente vai sempre tratar doença. Tratar doença é caro, é chato. É sofrido. Exatamente. Né? Então, se a gente puder ter hábitos minimamente saudáveis para evitar doenças, porque a gente pode também ter doenças genéticas autoimunes que a gente não tem controle sobre elas, né? Mas as doenças que a gente pode evitar, né? Como essa, por exemplo, Como que é 100% essa, prevenível. Vamos trabalhar, né? Exatamente. E eu desejo muito que essa nossa conversa, ela realmente se espalhe, né? Que as pessoas compreendam essa questão, não só do álcool, mas a gestação como um todo, ela precisa ser muito bem cuidada, pensada. Não é só o álcool que causa malformação. São outras drogas também. A questão de prevenção de malformação. Por exemplo, uma gravidez planejada, a mulher deve tomar ácido fólico 3 meses antes de gestar para prevenir outras malformações congênitas, que não tem nada a ver com o consumo de drogas, ainda que ilícitas. Malformação de forma geral, cardíacas, o que a gente chama de lábio leporino, né? O palato fendido ou o lábio fendido. Então, é sempre realmente trabalhar, como se disse, com prevenção e saúde, principalmente essa mulher que deseja já estar gestando, né? Para ter um bebê muito saudável. Ah, é muito legal. Eu conversaria o dia todo com você aqui sobre isso e sobre outras malformações genéticas, mas a gente precisa encerrar e depois você vem aqui falar sobre outras malformações genéticas, outras, já que você é doutora em genética, você tem assunto para trazer para cá. Querida, muito obrigada mais uma vez pelo convite, pela sua presença aqui e parabéns pela pesquisa, que é de muita utilidade para a nossa sociedade. Obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou até aqui e não perca o próximo Alagoas em Pauta.